Oi pessoal, professora Alessandra Matias, e nessa aula eu vou te dar algumas dicas super importantes para que você resolva gráficos na prova do Enseja. Eu trouxe aqui alguns gráficos, né? E eu vou te mostrar uns macetes, umas pegadinhas. São gráficos que não requerem aí grandes contas, né? Não trouxe nada ainda com porcentagem, média aritmética, probabilidade. Eu trouxe os básicos. Tem uns aí que você nem precisa fazer conta, é só analisar muito bem o desenho, tá? O eixo é horizontal e vertical. Antes de eu começar, senta o dedo no like, dá aquela curtida. Gente, compartilha, ajuda a divulgar meu trabalho. Boa aula para vocês. Beijo. Bom, pessoal, então aqui na primeira questão nós temos uma tabela. Vamos ler a pergunta. Em relação à dosagem de álcool no sangue dos motoristas, de acordo com a tabela apresentada, o Brasil, letra A, é um dos países mais exigentes, está na média da tolerância mundial, é um dos países menos exigentes, D, é o único país a tolerar 2 decigramas por litro. Então, vamos analisar aqui com cuidado a tabela. O título da tabela é Níveis de álcool tolerados no mundo para motoristas em decigrama por litro de sangue. Aqui eles representam, né, essa tabela com um copo de cerveja, um copo de chopp. E aí nós temos alguns países aqui, o Reino Unido, 8, Estados Unidos, 8, Argentina, 5, França, 5, Brasil, 2, Noruega e Suécia. Aqui é a fonte. Perceba, aluno, que o Reino Unido, ele preenche todos esses retângulos aqui, né, e chega no 8. O mesmo acontece com os Estados Unidos. A Argentina preenche aqui até o 5. A França até 5. O Brasil, ele põe aqui um pouco mais escuro, né, que é onde ele pede para ser analisado. Ele preenche 2 retângulos, assim como a Noruega e a Suécia. Bom, deu para ficar claro aí, né? O Brasil é um dos países mais exigentes, né? Por incrível que pareça, gente, olha lá. A permissão dele é 2 decigramas por litro, diferente do Reino Unido. Ó, o Reino Unido tu pode beber bastante, ó, gente. Estados Unidos também, ó. Argentina. Então, ó, ele tá junto aqui com a Noruega e a Suécia. Então, analisando a tabela aí, a gente percebe que realmente é a alternativa A. Vamos ler as demais alternativas. Está na média da tolerância mundial? Falso, né? Porque a média seria a maioria 2. Isso não acontece, né, gente? Então, esquece. É um dos países menos exigentes? Não, a gente viu que não. É o único país a tolerar 2 decigramas por litro? Isso também não é verdade, porque ele não é o único, né? A gente tem aí mais 2 países junto com ele, tá bom? Vamos para a próxima questão. A segunda questão é um gráfico, vamos ler aqui a pergunta. De acordo com os dados apresentados nesse gráfico, o total arrecadado para essa feira foi... Total nos remete à adição. Ele quer todos os valores arrecadados nessa feira. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é ler a pergunta, ler aqui o início da questão, né, para a gente poder compreender melhor. O gráfico a seguir apresenta o valor da contribuição em reais e o número de pessoas que contribuíram para uma feira de ciências. Pessoal, o gráfico sempre tem um eixo horizontal, então a gente tem aqui no eixo horizontal o valor da contribuição em reais, e esses valores estão bem claros aqui, ó, não estão em números decimais. Depois aqui no eixo vertical, nós temos o número de contribuintes, vai até 30 aqui, ó, né? Também tá bem claro. O que você tem que ver é o aluno que é ingênuo, né? Ele vai somar esses valores e acabou o problema. Mas não é assim que a gente faz. Um gráfico, ele sempre é um encontro entre 2, né? 2 coordenadas. Como assim, professora?
Então, a gente tem aqui o eixo X, né, que a gente chama de eixo horizontal, e o eixo vertical, que geralmente é chamado de eixo Y, a gente precisa ver onde eles se encontram. Onde eles se encontram é um número que a gente está procurando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, como que a gente lê esse gráfico? São 15 contribuintes, porque está do lado de contribuintes, o 15, ó, que doaram R$10. Então, você sempre tem que ler aí, eixo vertical, eixo horizontal, né? Ou eixo horizontal e eixo vertical. Então, o primeiro valor que nós vamos marcar aqui é 15 contribuintes, cada um deles deu R$10, 15 vezes 10. Depois nós temos, ó, 20 contribuintes que doaram R$15. 20 contribuintes doaram 15. Aqui nós temos 25 contribuintes que doaram R$20. 25 contribuintes doaram R$20. E por fim, ó, aqui, ó, 10 contribuintes doaram R$50. A gente vai efetuar essas multiplicações e somar, né, o total. Então, 15 vezes 10 é 150, 20 vezes 15 é 300, 25 vezes 20 é 500 e 10 vezes 50 é 500. Vamos somar isso aí, ó. A gente vai obter 0, 5, 5 e 3, 8 e 1, 9, 9 e 5, 14. R$1.450, alternativa D, né? De detonando, gente, um gráfico super simples. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, essa terceira questão é um gráfico aí com desenho, né? Um pictograma. Vamos ver a pergunta aqui, ó. Baseando-se na tabela abaixo, quantas calorias o atleta queima na série de exercícios? Vamos ler a pergunta. O técnico de um atleta passa a seguinte série de exercícios: caminhar meia hora, correr, nadar, andar de bicicleta. Então, aqui a gente tem a tabela com as calorias queimadas em 30 minutos. Pessoal, isso é muito importante. Essa tabela se refere a 30 minutos. Menos que isso, a gente vai ter que mexer na caloria e, consequentemente, mais que isso, a gente também vai ter que mexer na caloria, perfeito? Então, vamos ver aqui, tem várias atividades e aqui ele busca o total das calorias. Então, gente, de novo, adição aqui. Vamos lá. Caminhar meia hora a 3 quilômetros. Vamos procurar isso aqui no gráfico. Caminhar meia hora a 3 quilômetros. Olha aqui, ó. Caminhar, 92 calorias a pessoa gasta. E aqui já tá falando que é 30 minutos. 30 minutos, meia hora. Então, perfeito, a gente não vai mexer em nada. Correr 12 quilômetros a uma velocidade constante em uma hora. Corrida, 12 quilômetros. É uma velocidade constante, tá? O que é uma velocidade constante? Sempre a mesma velocidade. Então, a velocidade aqui para nós não é importante, o que vai interferir é isso aqui, ó. Isso aqui, 455 calorias, é referente a 30 minutos. Ele tá falando em uma hora. Então, a gente vai ter que fazer 455 mais 455, ok? Depois, nadar durante uma hora. Nadar durante uma hora, ó, nadar aqui, novamente, ele gasta 279 calorias, meia hora. Ele tá pedindo pra gente uma hora, então a gente vai ter que repetir esse valor. E por fim, andar 9 quilômetros de bicicleta. Gente, já tô cansada de ver todos esses exercícios aqui, tá? A uma velocidade constante em meia hora. Então, peraí. Bicicleta, 18 quilômetros, 201 calorias. Professor, e agora a gente vai ter que dividir por 2?
Não, gente, andar 9 quilômetros de bicicleta a uma velocidade constante em meia hora, isso aqui, ó, corresponde a meia hora de atividade de bicicleta. Ele não quer mais que isso, então a gente não vai mexer nisso, né? Porque ele não está relacionando velocidade aí. Então, para nós o que interessa aqui é só queima de caloria, é o que ele está pedindo, tá? Nada mais que isso. Então, 201 aí. E aqui respeitou o tempo que era meia hora, olha só, meia hora. Velocidade aqui não tá na nossa historinha. Então, ó, só somar isso aqui para saber a caloria que o garoto vai gastar aqui, que esse atleta, né? Então, eu tenho aqui, ó, 9 mais 1, 10, 5 mais 5, 10, são 20. 29, 30, 31. Então, ó, vão 3. Aí, eu vou ter aqui 5 e 5, 10, vou anotando aqui no canto, tá? 7, 7 são 14 e 9 mais 3, 12. 4 e 2, 6, 36. Fica o 6, sobe 3. 4 e 4, 8 e 2, 10. 13, 14, 15, 16, 17. 1.761 calorias esse atleta aí perde fazendo essas atividades. Gente, é caloria pra dedéu, né? Então, ó, ele gasta quanto tempo, pessoal? Deixa eu ver, meia hora, aqui deu 1, 2, né? Aqui era 1, aqui é meia hora, né? Então, aqui deu 1 hora, 2 horas, aqui era meia hora, 3 horas de atividade, 1.761 calorias, só pra gente saber aí. Então, gente, alternativa D. Questão 4 diz o seguinte: em que mês o candidato ao A alcançou na preferência dos eleitores o candidato B? Então, nós temos aqui um gráfico. Vamos analisar aqui o eixo horizontal. Eu tenho os meses maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, vai até outubro. Aqui, ele fala, olha, gente, para você olhar o candidato A, é esse desenho aqui. É uma reta com um círculo. E para você analisar o candidato B, é esse tracejado aqui com esse retângulo aí no meio, né? É um retângulo ou um quadrado, hein, gente? Bom, enfim, é esse o desenho aí do candidato B. Beleza. E aqui, no eixo vertical, ele coloca as porcentagens. O gráfico abaixo mostra a evolução da preferência dos eleitores pelos candidatos A e B. De novo a pergunta. Ele quer saber o mês que o candidato A alcança o candidato B. Então, gente, eu vou fazer a trajetória do candidato A aqui para vocês em vermelhinho, tá? Ó, candidato A, ele tá aqui, ó. Tá aqui a retinha dele, né? Tá aqui. Ele anda aqui, ó. Beleza. E o candidato B, eu vou fazer em amarelinho. Eu vou fazer mais fininho, só para vocês verem uma coisa, ó. Eu vou unir os pontinhos, tá? Lembra quando a gente tinha umas revistinhas que você comprava nas bancas para unir o pontilhado? Gente, ai, adorava isso, ó. Agora você consegue perceber onde as retas se cruzam, ó. Por isso que eu tô unindo o pontilhado, ó. Exatamente aqui, onde eles se encontram, é onde o candidato A alcança na preferência do público o candidato B, onde as retas se encontram, né? Elas se cruzam aqui, percebeu? É que como estava pontilhado, você tem a falsa impressão de que isso não acontece, ou então você busca aqui os quadrados, né? Essa figura aqui para ver onde um encontra o outro, um está mais próximo do outro. Agora, a gente tem que dizer que mês que aconteceu isso aqui, ó. Onde eles se encontraram foi exatamente aqui. Quer visualizar direito sem os meus rabiscos, ó? Ó lá, ó. Tá vendo? Exatamente ali foi onde eles se encontram, ó. Então, é só uma leitura de gráfico. Agora, tem alunos que têm problema também para dizer o mês.
porque eles falam, peraí, mas isso aí foi em que mês? Ó, porque a gente tem aqui maio, junho, julho, agosto, setembro, cadê o outubro? Mas não é assim que você tem que ler. Ó, presta atenção, volta lá, analisa direito, vamos lá. Ó, o maio pode ver que tá bem aqui no comecinho, é como se ele estivesse aqui na reta. Então, de 1º de maio a 1º de junho, de 1º de junho a 1º de julho, de 1º de julho a 1º de agosto, aqui, de 1º de agosto a 1º de setembro. Só que a gente sabe que não foi no dia 1º de setembro, porque, ó, as retas se cruzam aproximadamente aqui, né? Então, foi em agosto. Isso a gente tem certeza. Que dia não dá para saber. Aí tinha que ter outra referência aí para a gente poder responder isso. Mas com certeza em agosto, tá vendo, gente? Como tem que analisar com cuidado. Então, ó, teve conta? Não, professora, não teve. É só uma análise aí, né? Criteriosa, prestando atenção, não deixando que você aí entre na pegadinha, tá bom? Então, ó, pessoal, alternativa B, bombando no Enseja. Vamos analisar o último gráfico aqui, ó. E, ó, aqui a gente tem uma tabela e ele compara a tabela com o gráfico. Ê, professor, e agora? Calma, respira que vai ser tranquilo, ó. Qual é o gráfico que representa a variação da temperatura mínima nessa cidade, nessa semana? Então, ele está falando assim, meu filho, eu fiz uma tabela. Eu desenhei no gráfico a tabela. Qual é o desenho da tabela no gráfico? Foi isso que ele falou, tá? Então, vamos de novo à pergunta. Qual o gráfico que representa a variação da temperatura mínima nessa cidade, nessa semana? A tabela ao lado mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês de julho, numa cidade do Rio Grande do Sul. Então, tem a temperatura mínima. Não tem a temperatura máxima para a gente poder comparar. Ou seja, o desenho dessa tabela vai ter que ser fiel, né? O desenho do gráfico, perdão, vai ter que ser fiel ao que está escrito na tabela. Então, a gente vai comparar aí, vai ver qual que foi o desenho perfeito aí que o cara fez, né? Bem isso, gente. Deixa eu apagar aqui, que eu já fiz a riscaiada toda. Vocês já sabem como eu sou, né? Eu risco mesmo, e na prova eu também risco, para eu poder entender, eu falo comigo mesma. Aí, acho que o cara que tá aplicando a prova fala, quem é aquela louca falando sozinha? Uma coisa assim, gente. Então, vamos lá, ó. Aqui, eu tenho segunda-feira, que é o dia. Perceba que ele colocou no eixo horizontal. Ele colocou aqui. E a temperatura, ele coloca no eixo vertical. Segunda-feira está relacionado a 2 graus. Segunda-feira, 2 graus, verdade. Olha lá a bolinha. Depois, terça-feira, 0 grau. Terça-feira, para mim, não tá 0 grau, gente, ó. Terça-feira, vamos lá, peraí, vamos entender isso aqui. Deixa eu parar de riscar aqui, ó. Prof, terça tá 0 grau, então vamos entender isso. O pontinho ficou no 3. Aqui ficou claro para vocês, ó, a gente tem segunda-feira e temperatura 2. Fiz o pontinho onde eles se encontram. Aqui, eu tenho 0 grau. Onde que tá o 0, prof? Aqui onde os eixos se encontram. Aqui é o 0, ó, onde eles começam. Eu não posso fazer a bolinha no 0, tá, gente? Não dá para fazer a bolinha no 0. Então, ele diz, terça-feira, 0 grau. Tá certo, ó. Terça-feira tá aqui no eixo, na reta. Depois, ele vai, quarta-feira, menos 1. Então, eu ia lá, quarta-feira, menos 1, é para baixo, ó. É aqui a bolinha. Ele pôs lá no alto. Tá errado. Vamos fazer o próximo? Quinta-feira, 3 graus. Quinta-feira, 3 graus. Tinha que estar aqui pro alto, ó. 3 graus. A bolinha tinha que estar aqui. Ele não fez nada disso. Depois, sexta-feira,
2 graus. Sexta-feira, 2 graus. É lá pro alto, ó. A bolinha tinha que estar aqui, ó, da sexta-feira. Onde ele põe o encontro das duas. Ah, professor, ele não fez bolinha. Que bolinha é essa que você tá falando? Gente, quando eu falo bolinha, é onde eles se encontram, tá? Então, a curvatura tinha que ser menor aí. E domingo? Domingo, 0 grau. Só que ele não vai pôr a bolinha no zero, já expliquei isso. Domingo tá aqui, ó, ele coloca em cima do eixo do domingo. Então, eu vou desenhar aí como é que deveria ser esse gráfico, tá? De novo aí para quem não tá entendendo necas. De novo com a professora Lê. Vamos lá. Vamos junto. Ó, segunda, 2 graus. Segunda, 2 graus, tá certinho. Ele fez a bolinha aqui porque tá começando o babado. Tá lindo. Agora, vamos fazer terça-feira, 0 grau. Terça-feira, 0 grau, tá aqui, ó, em cima da reta, ele marca exatamente em cima do número. Ele não pode marcar em cima do zero, porque em cima do zero seria 0, 0, tá? Para você marcar em cima do zero, as coordenadas tem que ser 0, 0, beleza? Quarta-feira, menos 1, vamos lá. Quarta-feira eu tô aqui, ó, menos 1 é para baixo, ó. Então, deveria ser aqui o encontro. Ele fez aqui, ó, tá vendo? Tá. Vamos lá. Quinta-feira, 3 graus positivos, ó. 3 graus positivos. Então, quinta-feira, 3 graus positivo, o meu encontro das retas tinha que estar lá no alto. Ele faz aqui, ó, de novo, esse cara erra. Sábado, sexta-feira. Sexta-feira, 2 graus positivos. Sexta-feira, 2 graus positivos. Aqui, ó, gente, deveria ser aqui. Ele me faz lá no alto. E sábado, menos 2 graus negativos. Sábado, menos 2, tá lá para baixo ainda, ó. Tinha que estar aqui, ó. Ele nem faz o sábado, ele pulou o sábado. Beleza, tudo bem, não quis marcar o sábado. E domingo, ele acerta de novo. Ele põe aqui em cima do eixo do domingo. Porque é 0 grau, ele não pode marcar a bolinha no zero. Então, vou desenhar aqui como é que seria esse meu gráfico. Vou unir aí, ó. Seria assim, terça-feira tá certo, aí quarta estaria aqui, quinta estaria lá no alto, sexta ficaria aqui, sábado ele optou por não fazer, beleza, e domingo aqui. Esse seria o desenho do meu gráfico. Ó, esse aqui também tá errado. Se você for analisar um por um aí, deixa eu mudar a caneta, gente, senão vai ficar essa coisa aqui grossa, vai ficar feio, tá? Analisa um por um depois aqui na letra B, ó, você já vai perceber que tá diferente do nosso lá de cima. Esse aqui, ó, o C, a quarta-feira desceu menos 1, o nosso também. A quinta-feira subiu até 3, o nosso também. Ele fez sábado, olha lá, gente, ele fez sábado no menos 2. Lembra? O nosso a gente não fez, ó, porque a gente falou assim, bom, ele não pôs sábado, ok. Beleza, até perdoei. Mas se fosse fazer o sábado, a nossa reta, ele deveria fazer o menos 2 aqui, né? E fazer o sábado. Então, gente, ó, é esse aqui, né? Quer conferir? Então, vamos lá. Segunda-feira, 2 graus. Segunda-feira, 2 graus, tá aqui. Terça-feira, 0 grau, é em cima do 3. Depois, quarta-feira, menos 1. Quarta-feira, exatamente no menos 1, ó, ele põe aqui. Quinta-feira, 3, ó. Quinta-feira, sobe reto. E terça-feira, vai reto. Onde eles se encontram é onde você tem que marcar. Depois, sexta-feira, 2 graus. Olha aqui, ó. Sexta-feira, você sobe reto e vai lá no 2 graus e anda reto também, ó. Ó, se encontraram. Tá vendo, gente? Que bonitinho. Sábado, ó, menos 2 e domingo aqui no zero, portanto, alternativa C. Tá, gente? Tá aí, era a nossa última questão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo grande, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Ai, gente, isso aqui foi um coração para vocês, tá? Tchau.